Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre sua vida nessa manhã. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Nós estamos estudando esse trecho da Escritura. Nesse ano, todas as vezes que eu vier pregar, ou nas próximas vezes, nós usaremos esse texto como base, que é o início do sermão conhecido como Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Esse é o primeiro versículo, né? O capítulo vai ao 5, o 6 e o 7, estende-se esse bloco que é o Sermão da Montanha. Nós lemos ele em nossas Bíblias, ele está dividido ali em parágrafos, em assuntos, mas ele é um sermão só, ele é uma palavra única. E Jesus inicia o Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças. Diz assim as Sagradas Letras: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Primeiramente, não pense que é um monte tão alto assim, é um monte um pouco acima dos outros, das pessoas. Ele se assentou. Diferentemente dos nossos tempos modernos, os mestres, os pregadores, nos tempos de Jesus, quando iam ensinar, se assentavam. E as pessoas se assentavam também para ouvir. E os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mês passado nós começamos pelo versículo que diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sede e fome de justiça expressam a necessidade insaciável do crente em sua busca por uma justiça inalcançável. Então é recompensado por uma fonte de satisfação incalculável em Cristo Jesus. Carlos Oswaldo, ele é um teólogo, biblista muito importante que nós tivemos no Brasil, talvez um dos mais importantes biblistas do Brasil. Se você tem uma Bíblia, nova versão internacional, Carlos Oswaldo foi um dos responsáveis pela sua tradução na nossa língua. Ele diz assim sobre o Sermão do Monte: o Sermão do Monte reconhece ou responde a duas perguntas muito importantes para mim e para você. A primeira pergunta é: que tipo de justiça é exigida para ingresso no reino? O que deve ser feito para entrar e fazer parte do reino de Deus? E a outra é: como deveríamos viver uma vez que nos juntamos às fileiras daqueles que aguardam a manifestação do reino? Que tipo de justiça é necessária para entrar no reino? E como eu devo viver dentro desse reino? A Igreja de Cristo faz parte desse espectro chamado Reino de Deus. Quando Jesus descreve as bem-aventuranças, ele qualifica 8 qualidades das pessoas que pertencem ao reino de Deus e que vivem no reino de Deus. Essas 8 qualidades, essas 12 características, são características do próprio caráter de Cristo. Quando nós estudamos Jesus, como foi dito aqui pelo
Tetsu, quando nossa fé é sobre Jesus, e você olha qual que é o caráter de Jesus, você vai encontrar em Jesus uma pessoa que é humilde, você vai encontrar em Jesus um manso, você vai encontrar em Jesus uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus, você vai encontrar em Jesus uma pessoa que foi perseguida, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa pura de coração. E essas atribuições ou essas características do caráter de Cristo são também características daqueles que servem e entram no reino de Deus. A primeira característica que nós falamos sobre essa sede, fome de justiça, essa necessidade insaciável por Deus. Essa é uma diferença entre muitas pessoas que vivem à nossa volta, que por vezes dizem assim: olha, eu quero em Deus, mas eu não ligo para a religião. Eu não tenho vontade alguma de ler a Escritura, não tenho necessidade alguma de orar, não tenho prazer em nenhum, não faço, acho algo sem sentido, no domingo de manhã, sair da minha casa, do conforto do meu ar-condicionado, ir até uma igreja, sentar-me numa cadeira geralmente meio desconfortável, ouvir um cara chato por 1 hora falando. Do outro lado, existe aquele grupo que se move com essa sede e fome da justiça de Deus. Acorda de madrugada para orar, faz jejum durante o dia, sai das suas casas sedentos, e às vezes ouve um sermão duro, aquele sermão que o pastor ele é bravo, está nervoso. Um dia perguntaram para minha filha se eu era bravo, ela falou assim: só quando ele está pregando. E aí acaba o culto, a pessoa sai na porta e fala assim: pastor, muito obrigado, eu saí da minha casa, eu precisava ouvir esse sermão. É muita sede e fome de Deus. É essa sede que nos move, essa fome que nos move, e nessa fome e sede nós somos saciados. Hoje nós vamos falar a condição exigida para entrar no reino. Se você quer entrar no reino de Deus, qual que é a condição exigida? Observe o verso 3. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Na sua versão pode estar humildes. Quem tem na sua Bíblia a palavra humilde, levanta a mão aí. Está todas pobres? Ou tem algum na sua versão está a palavra humilde? Em algumas versões tem humildes e outras pobres de espírito. Essa expressão aqui, pobres de espírito ou humildes, é interessante quando você estuda essa palavrinha, porque ela revela o caráter de uma pessoa absolutamente pobre. É o paupérrimo, é o miserável, é aquela pessoa que não tem nenhum recurso em suas mãos, é aquela pessoa que não tem nada a oferecer. Nós podemos de vez em quando fazer trocas em nossos relacionamentos. Nós podemos levar um presente a uma festinha de aniversário e a pessoa depois te devolve com outro presente numa outra festinha de aniversário. Mas existe um grupo de pessoas que é incapaz de oferecer algo. E este pobre aqui é essa pessoa, uma pessoa absolutamente desprovida, paupérrima, não tem nada a oferecer. E ele qualifica essa pobreza. Ele não está se referindo a uma pessoa paupérrima, miserável, sem nenhum recurso no sentido material. É por isso que em algumas versões usa a palavra humilde. Não está dizendo sobre a sua condição social, não está dizendo sobre a sua posse, está dizendo sobre sua condição espiritual. Pobres de espírito é uma condição espiritual. Um autor diz que ser humilde ou pobre de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual, ou falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, sobre a santa ira de Deus, e nada merecemos além do juízo de Deus, nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar os favores dos céus.
O mais importante teólogo da história da igreja, João Calvino, disse que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Pobre de espírito dá essa ideia de um esvaziamento. É a característica fundamental do cidadão do reino de Deus. Alguém que se esvazia, que não tem nada a oferecer a Deus. Mas esse pobre de espírito, ele é um contrassenso à nossa cultura. Nós vivemos um contexto, e foi dito sobre isso, que as bem-aventuranças é tipo uma mensagem contra a cultura. Porque a nossa atitude humana, ela vai contra o princípio da humildade. É muito difícil nós nos apresentarmos como pessoas pobres espiritualmente ou humildes. Muito difícil. Mas basicamente a nossa cultura é essa cultura que valoriza a autoconfiança. Existem escolas onde a criança, ela desde do seu início, da sua jornada lá no jardim ainda, ela é elaborado para que ela possa desenvolver a sua autoconfiança. Nós como pais ensinamos os nossos filhos a ter autoconfiança. Nós começamos a colocar na mente algumas expressões, palavras, leis do poder, o poder da palavra, o poder disso ou daquilo. Eu vou resumir para vocês qual que é a característica da nossa sociedade, da nossa cultura autoconfiante. Nossa sociedade autoconfiante é do eu posso. Se eu tenho, eu posso. Se eu posso, eu não sou miserável. É uma cultura do eu quero. Eu posso o que eu quiser, eu quero o que eu quiser. E aí cria-se uma cultura desse eu quero, desde do desejo mais simples aos mais sofisticados, aos mais baratos, aos mais caros. Então nós queremos, é uma sociedade faminta dessas coisas. Nós somos uma sociedade do eu faço. A gente vê isso nos filmes de super-heróis. Nós vemos isso nos romances. Pessoas fazendo o que querem, por aquilo que desejam, por aquilo que podem. Uma sociedade do eu sei e conheço. Somos uma sociedade que diz assim: olha, eu sei, cara, a ciência diz, eu sei, eu conheço, eu não preciso de nada disso. Somos a sociedade que eu não dependo de ninguém. Você já ouviu isso? Você já ouviu um filho de 15 anos, se revoltar com o pai e falar assim: eu não dependo de ninguém? Olha, meu filho, se ele falar isso aqui, ele não está assistindo, mas a gente já conversou sobre isso algumas vezes, desde pequenininho, quando ele quis crescer, porque nós somos assim. Falou: olha, o dia que você for autossuficiente, que você produzir a sua própria comida, produzir o seu próprio sono, produzir o seu próprio teto, produzir a sua própria luz elétrica, é isso? Você é capaz de comprar isso? Então você está produzindo isso? Aí você chega em casa e fala assim: tchau, pai, estou vivendo sozinho. Beleza, aí você vai, até lá. Mas a gente fala isso: eu não dependo de ninguém, eu faço o que eu quero. Nós somos a sociedade do eu conquisto. Olha onde eu cheguei. Nós somos a sociedade do eu mereço. Boa parte da nossa tristeza espiritual, boa parte da nossa crise com Deus, é no momento em que acontece algo em nossas vidas, ou não acontece algo em nossas vidas, então reivindicamos Deus e dizemos: Senhor, eu mereço. O que eu estou te pedindo aqui, eu mereço. Por que eu mereço? Porque eu sou uma filha boa, porque eu sou um menino bom, porque eu sou um bom esposo, porque eu sou uma boa mulher, porque eu sou um bom profissional. Eu mereço. Somos essa sociedade, essa cultura, ela é antagonicamente distinta de qualquer bem-aventurança. A cultura do eu mereço, ela é inviável na vida do pobre de espírito. Espiritualmente vazio,
significa ser pobre de espírito, frequentemente nos esquecemos da palavra pobre. Nos esquecemos de como devemos nos apresentar diante de Deus. Nós precisamos entender algo sobre essa verdade bíblica nessa manhã, que é fundamental para a sua vida no reino de Deus, para a sua vida cristã. Em primeiro lugar, pobres de espírito não diz respeito à sua condição social. É por isso que uma pessoa que mora num barraco e uma pessoa que mora em uma mansão, ambos em condições sociais completamente distintas, mas numa mesma condição diante de Deus. Ambos morando em espectros diferentes da sociedade, ambos também diferentes em espectros diante de Deus. Quero dizer o seguinte: existem pessoas que não têm um tostão furado, mas são absolutamente orgulhosas diante de Deus. Existem pessoas que possuem muito recurso financeiro e são absolutamente humildes diante de Deus. Existem pessoas que conquistam tudo e naquele momento eles se dobram e reconhecem tudo diante de Deus. Tem pessoas que não possuem nada e não reconhecem nada diante de Deus. Então, pobre não é uma condição financeira, social, é uma condição espiritual. É a maneira pela qual eu me apresento diante de Deus. Existe uma recompensa para quem é essa pessoa miserável. Felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E aqui existe uma contradição. Você não pode possuir se você não tem. Mas ele está dizendo que aquelas pessoas que não possuem nada são aquelas que têm o reino de Deus. O reino de Deus também não é um reino material, também não é um reino de aspecto social. O fato de você ter muito recurso não diz que você faz parte do reino. E o fato de você ter pouco recurso diz respeito que você não faça parte do reino. O reino, ele é espiritual. O reino é uma bem-aventurança dada aos nossos corações, à nossa vida, à nossa existência. É por isso que você vai encontrar pessoas absolutamente abastadas financeiramente e deprimidas, tristes, insatisfeitas, melancólicas, amarguradas. E você vai encontrar pessoas absolutamente pobres, mas com seus corações alegres, contentes, felizes, pacíficos, corações absolutamente plenos. Porque o reino dos céus não está em coisas materiais, mas ele está no coração dos homens. Ele chega, e quando ele chega, não importa a nossa condição social, ele nos abastece, ele nos enriquece, ele nos enche e ele nos preenche. Há um texto bíblico que nos mostra esse paradigma de como eu devo e como eu não devo me apresentar diante de Deus. Existe um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos de 9 a 14, que mostra duas pessoas chegando diante de Deus. Uma pessoa do eu posso, do eu quero, do eu faço, do eu mereço. Uma outra pessoa absolutamente miserável espiritualmente. Nós vamos ler esse texto. Essa é conhecida como a parábola do fariseu e do publicano. É o mesmo dia. Digamos que é um domingo de manhã, na cidade de Bassos, na igreja Betel. Duas pessoas chegam a esse culto. Duas pessoas, elas chegam com duas orações. Essa é a cena de Jesus. As pessoas estão no templo, Jesus está ali com seus discípulos, e ele observa duas pessoas ali naquele momento. Então ele narra essa história. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Verso 10:
2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cara sentado aqui do meu lado, esse publicano. Eu, Senhor, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Do outro lado estava o publicano. Para aqueles que são iniciantes na vida cristã, fariseu é um religioso, o religioso mais conservador, o que seria o mais crentão de todos os judeus. Publicano é um judeu que trabalha para o Império Romano, ele cobra imposto. E ao cobrar imposto, ele taxa as pessoas meio pelo critério dele. Ele olha para o cara e fala assim: me dá 10 partes aí, acabou, senão eu vou tirar sua casa, vou tirar sua família. Então o publicano, além dele trabalhar dessa forma desonesta, às vezes, ele era mal visto porque ele trabalhava para o inimigo, ele era odiado. Então esse publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousar levantar os olhos para o céu, batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Então Jesus diz assim: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque tudo o que se exalta será humilhado, e tudo o que se humilha será exaltado. Nós já definimos o que é pobre de espírito, já definimos a recompensa. Vamos fazer uma distinção da espiritualidade. Talvez você pode se enquadrar numa dessas 2 categorias aqui nessa manhã. 3 marcas de uma espiritualidade cheia de si mesmo: do eu mereço, do eu posso, do eu sou cara. Jesus diz, olha como o Evangelho narra no verso 9, Jesus também contou essa parábola para alguns que, 3 características: confiavam em si mesmos, consideravam-se justos e desprezavam os outros. 3 marcas. A primeira, confiavam em si mesmos. O que significa isso? A sua espiritualidade está cheia de si mesmo. O seu comportamento religioso, a sua família, o seu sucesso, a sua condição financeira, o respeito das pessoas, tudo isso dava a ele uma condição de ser: olha, eu posso chegar diante de Deus, eu tenho condições de me apresentar diante dele, porque eu, pelo que eu sou, eu mereço, eu posso estar aqui. A segunda marca é: confiava na sua justiça. O que significa isso? Ele diz o seguinte: eu oro, eu jejuo e eu contribuo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu quero saber, e eu acho que a gente já se enquadra todo mundo como publicano, se a gente jejua 1 vez por ano, se já se sente meio fariseu. Se a gente jejua 1 vez por mês, você se sente muito fariseu. Se você fizer isso por 1 vez por semana, você é fariseu pra caramba. Mas 2 vezes por semana, meu chapa. Eu já fiz jejum por vários períodos da minha vida, e o máximo que eu bati foi fazer alguns períodos 1 vez por semana, e assim, contando para chegar de tarde e comer uma pizza. E esse cara fala assim na oração dele: eu faço isso 2 vezes por semana, é uma prática na minha vida. Ele confia em si mesmo e ele está cheio de si. Ele está nessa autojustiça.
eu mereço. Ele diz que dá o dízimo de tudo. De tudo. Em outro momento, Jesus vai falar assim: olha, vocês trazem os dízimos das hortaliças ou das hortelãs, O que significa, gente? Para vocês entenderem, como que era o dízimo? Era 10% mesmo? Então, o cara tinha um pé de laranja em casa, ele tirava lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ia para um cestinho. Ia lá na goiaba, tirava a goiaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pegava uma. Ele ia lá, pegava o raminho de hortelã, contava lá as folhinhas, E aí ele ia para a igreja, levando a sua sacolinha de dízimos, contado nos mínimos detalhes. É igual aquela pessoa que dá o dízimo, quando ele ganha um salário quebrado, e ele vai lá e dá o valor, sei lá, um valor qualquer, R$ 1.231,53. Eu sou rigoroso. Mas ele dá o dízimo de tudo, significa que não passa nada. É muito difícil alguém dar o dízimo de tudo. É muito difícil a gente ser tão rigoroso assim. Então ele confiava demais naquilo que ele fazia. Ele confiava demais nele. Cara, eu sou muito crente. A terceira característica era o seu orgulho. Porque ele estava cheio de si mesmo, confiava na sua justiça, olhava para as pessoas e falava assim: vocês são muito ruins de vida cristã, cara. Eu estou olhando aqui para vocês, olha. Quando eu falei de jejum, mas ninguém levantou a mão para fazer jejum uma vez por ano. Quem faz jejum uma vez por ano aqui? Amém. Não levanta a mão, não. Eu faço, já sou melhor que vocês. Quem dá o dízimo aqui? Eu dou. Eu sou bem melhor que vocês. Quem aqui cumpre a regra da fé? Vocês são todos uns crentinhos. Eu não vou subir nessa cadeira, eu vou quebrá-la, né? Mas eu sou bem mais crente que vocês. Eu conheço cada um de vocês. Esse cara está sentado aqui do meu lado. Esse cara aqui, Deus, esse cara aqui, eu sou bem melhor que ele. Isso é um coração orgulhoso. E a espiritualidade cheia de si mesmo é assim. Ela chega diante de Deus e se coloca lá. Eu não sou como as outras pessoas, eu sou muito melhor. Eu tenho condição de estar aqui nesse tempo. Quando o pastor prega lá, eu fico olhando para os irmãos. Aquele irmão não veio hoje, devia estar lá no culto para ouvir o pastor falar sobre santidade. Aquele pecador, eu não sei dos pecados dele. Quando ele está no outro culto, ele vai naquela igreja e fala: rapaz, hoje era meu sogro que tinha que ver nesse culto aqui, para falar como é que ele trata uma mulher. Quando ele ouve lá o R.R. Soares na TV da casa dele, fala: rapaz, só eu assisto o programa religioso na minha casa. E ele se sente o cara. E Jesus está dizendo para esse cara que, olha, não tem recompensa do reino dos céus na vida dele. Como é que então a espiritualidade vazia de si mesmo? Como é que é essa pessoa que é pobre de espírito diante de Deus? Como é que um pobre de espírito se sente diante de Deus? Publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Primeira coisa, a espiritualidade vazia não traz nada ao templo, porque você é um pobre, você não tem nada a oferecer a Deus. O que você traz que pode de alguma forma abençoar ou acrescentar algo a Deus? Pensa aí. Eu fui convidado para um casamento ano passado, ano retrasado, já faz um tempinho, eu acho. E essa família, ela tem uma loja de presentes de casamento. Todo mundo que faz festa de casamento vai lá naquela loja, marca os negocinhos. Aí você fica pensando assim: o que eu vou dar de presente para uma pessoa que tem a loja de presentes?
eu podia comprar o melhor presente de todos, que eu ia chegar lá e a pessoa ia falar assim: comprou na minha loja, já era meu. Então, nada que eu pudesse levar teria algum tipo de valor. Eu que casei muito pobre, eu me lembro que quando cortou a gravata, eu cheguei na lua de mel, a Zuleika foi se arrumar, eu falei: vou contar o dinheiro, que é muito dinheiro. Era um bolo de nota de R$1, 5, 10. E eu ficava ali contando, eu guardei o dinheiro. Falei: nossa, vai que eu durmo demais, eu esqueço esse dinheiro. No dia seguinte a gente saiu do quarto, levou lá na casa, pôs embaixo da gaveta, pôs um monte de coisa em cima ali. Então qualquer 10 me fez feliz pra caramba. É difícil, não é? É difícil você agradar uma pessoa muito rica. Que presente você pode oferecer? Eu lembro de um irmão, numa situação muito difícil minha, ele me deu um recurso financeiro assim, cara, ele me sustentou 3 meses. Eu dei uma caneta de presente para ele, para assinar, mas eu não tinha como agradecer e devolver aquilo que ele me ofereceu. Então, uma espiritualidade vazia de si mesmo não traz nada ao templo. Reconhece a sua condição pecadora: tem misericórdia de mim, tem pena de mim, Senhor, eu sou pecador. Esse cara se sente tão pecador que ele não entra no templo, ele fica de longe. Ele não se sente digno, e de fato não era, de poder se assentar num culto, de ser chamado de irmão. A espiritualidade vazia é essa, onde eu me esvazio de qualquer direito, de qualquer eu posso, de qualquer eu quero, de qualquer eu mereço diante de Deus, e fala: Senhor, eu sou um pecador, um absoluto pecador. Em terceiro lugar, ele está absolutamente quebrantado. O texto diz que ele está com o rosto voltado para baixo, ele não consegue olhar para os céus, ele não consegue encarar Deus. É o quebrantamento. É aquele quebrantamento que a gente olha para a vida de Davi no Salmo 51, quando ele peca. E é interessante que a gente sabe da história de Davi, porque ele conta isso, e isso é importante na confissão dos pecados, as pessoas saberem do seu pecado, e você fala assim: eu pequei, eu errei, eu tenho vergonha do que eu fiz. Tem uma artista que fazia um personagem sensual na TV, que ela foi entrevistada e perguntaram isso, ela falou assim: olha, eu não posso mudar o meu passado, eu não tenho condições de mudar aquilo, eu me envergonho do que eu fiz. O que eu posso mostrar para as pessoas é que eu não sou mais aquela mesma pessoa. Mas esse homem está absolutamente quebrantado. Ele não pode chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu mereço. Ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não pode chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu estou te pedindo porque eu posso te pedir, porque eu fiz. Ele chega diante do Senhor e fala: eu não te trago nada, não tenho nada, eu sou quebrado, eu sou um pecador miserável, eu peço apenas uma coisa: tem misericórdia de mim. A espiritualidade vazia de si mesmo é essa espiritualidade onde eu não ofereço nada a Deus, eu não tenho condições. Essa é a minha atitude. Jesus conclui aquele texto, essa parábola, dizendo: digo a vocês que este desceu justificado, este aqui recebeu o reino dos céus na sua vida, ele foi para a sua casa justificado, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, e tudo que se humilha será exaltado. Então, algumas práticas pessoais para nós vivermos a espiritualidade do pobre de espírito. Primeiro, a espiritualidade que agrada a Deus é fruto de um coração humilde. Precisamos aprender a desenvolver uma espiritualidade da humildade, de saber em 3 pontos aqui: humildade. Primeiro, tem que ser humilde em relação aos irmãos. Eu não sou melhor que vocês, você não é melhor que o seu irmão do lado. Pastor, mas eu tenho
né, como o Tetsu, ele é muito melhor do que a maioria de nós. Ele canta, ele toca qualquer instrumento. Você fala assim, ele já tem uma casinha melhor do que qualquer um de nós do céu. Mas a atitude nossa é da humildade, porque diante de Deus o meu coração é de um miserável. Eu não sou melhor do que vocês por ser pastor. De vez em quando as pessoas falam assim: "Ô pastor, ora por mim que a sua oração é melhor que a minha." Ele nunca leu esse texto aqui, que Jesus está dizendo que a oração do pecador é melhor do que a do fariseu. A oração é melhor não porque você é uma pessoa melhor, mas porque a sua condição de humildade diante de Deus te dá essa bênção. Então, nós não somos melhores. A humildade, eu não me sinto melhor que os meus irmãos, por mais pecadores que eles sejam. A segunda condição da humildade é uma humildade no sentido de que eu tenho consciência que nada do que eu faço na minha vida me dá o direito de dizer a Deus o que eu mereço, porque eu sou um pobre. Eu tenho que ser absolutamente humilde e chegar: Senhor, eu não tenho nada a te oferecer que não seja a minha vida, miserável e pobre. Terceira coisa, a humildade nos leva a um coração contrito, quebrantado, disposto a receber tudo que o Senhor nos dá, a ser grato por cada bênção. Segundo lugar, a espiritualidade que expressa o caráter de Cristo é vazia de si mesmo. Por mais que você faça, entenda que a espiritualidade que expressa o caráter de Cristo, ela é vazia em si mesmo. E às vezes eu considero alguns exemplos assim para nós, é de que aquela imagem de que eu me escondo atrás da cruz. Essa espiritualidade do humilde, ele tenta apagar o seu caráter e começa a emplacar o caráter de Cristo nele. Ele tenta tirar de si o protagonismo e colocar dentro de si a graça e misericórdia de Deus. A espiritualidade, para ser cheia, ela deve ser vazia. E essa é uma regra da física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, nem o ar. Nem o ar. Para você ser um pobre de espírito, você tem que se esvaziar de si mesmo. No livro de Filipenses, capítulo 2, nos versos de 5 a 11, nós temos ali uma descrição desse esvaziamento de Cristo. Paulo começa dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então ele está dizendo assim: olha, a atitude de vocês não tem que ser igual a minha, nem igual do outro, é igual a de Cristo. Em Cristo sendo Deus, deixou a sua glória. Em sendo homem, foi humilde. Em vivendo em humildade, morreu na cruz. Em morrendo na cruz, desceu ao Hades. Então, quando você pega esse texto numa métrica, você começa com alguém que está aqui no ponto mais alto da existência, e ele vai descendo, descendo, descendo até o ponto menor da existência. E Jesus, ele se esvaziou de toda a glória de Deus. O que significa isso? Ele abriu mão de todos os méritos, ou de todos os privilégios, ou de todas as coisas que ser Deus lhe daria. E aí, quando você lê o Evangelho, você vê que ele foi sujeito às regras da natureza, cansou, suou, dormiu, acordou, andou.
ele não teve o privilégio. Em sendo humano, ele não teve os privilégios. Ele nasceu numa manjedoura, de um casamento meio problemático. Ele foi rejeitado por sua família, foi rejeitado pelas pessoas. Como homem, ele não era desprezado, ele não era bonitão, ele não tinha uma roupa bacana, ele não tinha um carro bacana. Ele abriu mão de qualquer atribuição de honra humana. Em sendo homem, ele se sujeitou à morte mais vergonhosa do seu tempo, que era a cruz. Não só vergonhosa, lenta, dolorosa, humilhante, uma pessoa pendurada, nua, sofrendo e sendo zombado. Em morrendo, ele desceu, e ele faz isso porque ele se esvazia. É a palavrinha kenosis. Para nós vivermos cheios, para a gente receber o reino dos céus, nós precisamos começar a esvaziar. Esvaziar das nossas virtudes religiosas. Achar que eu mereço mais porque eu sou mais religioso que vocês. Achar que a minha oração é mais poderosa porque eu faço algum tipo de jejum espiritual. Achar que eu tenho mais vida espiritual do que vocês porque eu tenho uma vida religiosa melhor. Tem que esvaziar de tudo isso. De tudo isso. Para que então eu possa começar a ser cheio da vida no Espírito. Que eu possa experimentar toda a misericórdia de Deus, toda a compaixão de Deus, toda a graça de Deus. Em quarto lugar, espiritualidade. A espiritualidade que experimenta a graça é aquela que reconhece sua miséria diante de Deus. Você só vai reconhecer a graça de Deus o dia que você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou um pobre miserável. Você só vai receber a graça de Deus definitivamente em sua vida o dia que você chegar diante dele e falar assim: Senhor, eu não tenho nada. Você vai reconhecer a graça de Deus o dia que você chegar diante dele e falar: Senhor, eu estou absolutamente vazio. Você vai só reconhecer e receber essa graça de Deus o dia que você chegar diante dele e falar: Senhor, eu tenho tudo, mas na verdade eu não tenho nada. Eu tenho tudo que as pessoas querem, mas eu não tenho nada. Porque enquanto eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada. Só experimenta a graça de Deus aquelas pessoas que entram às portas da casa do Senhor com mãos vazias. Só experimenta a graça do Senhor aquelas pessoas que chegam diante do Senhor e dizem: Senhor, não tenho nada a te oferecer. Só experimenta a graça de Deus aquele que é humilde. E quando eu me sinto humilde, então o reino dos céus é a minha herança. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. 2 homens foram ao culto. Um cheio de si. Um dizendo como que ele era bom. Um olhando para os outros e dizendo: sou melhor que aqueles. Um outro não levou nada. Um outro reconheceu que era um pecador. Um outro pedia misericórdia. Era o que ele precisava, da graça. Nessa manhã, esses 2 homens estão aqui. E o que nos levará para nossas casas hoje, cheio do Espírito, cheio da graça,
é a minha capacidade de reconhecer o quão pobre eu sou diante de Deus. Faça uma oração, se apresente ao Senhor nessa manhã. É você e Deus, é você e Cristo. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos mostra com o Seu exemplo do que é ser uma pessoa humilde e nos ajuda, Pai, nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo que valoriza certas coisas, nós permanecemos humildes. Sabemos que em nós não existe mérito nenhum. Nas coisas que nós fazemos não existe mérito nenhum. E nós somos totalmente dependentes do Senhor. Muito obrigado por esse ensino, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu exemplo. Nós pedimos que o Seu Espírito Santo continue conosco, nos fortalecendo e nos mantendo essa sobriedade. Sermos cristãos, seguidores de Cristo, ajuda-nos a vencermos o orgulho que tão facilmente toma conta do nosso coração. Ajuda-nos a rejeitarmos o nosso mérito que tão facilmente assedia o nosso coração. Que possamos ser cristãos de corações humildes, cheios da Sua presença e cheios da Sua direção. É o nosso maior desejo. Nós Te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra e por essa oportunidade de estarmos juntos em família. Pedimos a Sua bênção sobre esse domingo, não só sobre esse domingo, mas sobre essa semana. Que o nosso coração possa permanecer humilde em todas as situações, seja em situações boas, onde boas coisas acontecem, o nosso coração possa permanecer humilde. E nas situações difíceis também, de tristezas, situações de ofensa, situações de desafio, situações de limitações, que o nosso coração possa permanecer humilde e dependente totalmente da Sua presença, da Sua orientação e cheios de fé de que a Tua vontade vai ser feita. Essa é a nossa oração, é a nossa gratidão nessa manhã. Estenda as suas mãos, sentados mesmo, estenda as suas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu por nós humildemente naquela cruz, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão aí do lado. Tenham todos um ótimo domingo.